Sim, sim, Salabim, bim, bim, chuchuzinhos do Papo de Gel. Começamos mais uma aula de geografia. Satisfação em vê-los aí. Como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo faceiro, alegre, saltitante? Espero que sim, porque a gente vai falar de Revolução Industrial. Talvez o momento, a grande virada de chave em que a humanidade começa a partir daí a afundar de vez esse planeta, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, certo? Bom, primeira coisa, quando a gente está trabalhando, Chuchu, com a ideia de revolução, tu tá ligado, né? O preceito, o conceito de revolução é uma mudança significativa da situação, né? O que estava acontecendo antes se modifica significativamente. E quando a gente fala de uma revolução industrial, a gente está falando de uma alteração muito intensa na forma como era transformada a matéria, como tu transformava a matéria em um produto a ser consumido, tá? Então, basicamente isso. A revolução industrial é isso. É a transformação, tu tem uma mudança significativa nos processos de transformação da matéria em um bem a ser consumido. Deixamos para trás o artesanato, deixamos para trás a manufatura e a gente começa a falar na tal da maquinofatura. Sacou? E, cara, não tem um dia específico. Ah, foi, olhando no calendário, foi no dia tal, do mês tal, do ano tal, que começou a primeira Revolução Industrial. Não é assim. Mas a gente entende que essa primeira Revolução Industrial, ela está acontecendo por volta ali da finaleira do século XVIII e iniciozinho do século XIX. É ali que as coisas acontecem. E é impossível, é inadmissível falar de primeira revolução industrial sem falar do pioneirismo inglês. É a Inglaterra onde as coisas começam, tá? E os motivos pelos quais a primeira revolução industrial vão acontecer, a primeira revolução industrial vai acontecer na Inglaterra, tá listado aí embaixo. Então olha só. Primeira coisa, acúmulo de capital, dinheiro, pila, bufunfa, cascalho, sabonete, mascada, né? Capilé, durante o século XVI, XVII e XVIII. A gente está falando aqui, chuchuzinho, da primeira fase do sistema capitalista ou do capitalismo comercial, certo? E isso está relacionado com a prática do mercantilismo. Ah, mas isso é aula de história. A história, ela faz parte do entendimento do passado, porque se eu for pegar, para entender, né, como é que se dá as concentrações industriais hoje, os grandes centros industriais do mundo hoje, os países centrais, né, as questões do setor secundário no mundo moderno, tu tem que olhar para trás e saber o que aconteceu lá, porque isso vai facilitar muito o teu entendimento do espaço geográfico atual. Tá? Mas faz parte, aguenta, senta aí e não reclama. Então é o seguinte, a partir do capitalismo comercial, né, do comércio e tal, os ingleses vão juntando cada vez mais cascalho, mais grana, nossa, cascalho, tirei do fundo do baú, mais cascalho, mais dinheiro, mais uma quantidade maior de capitais, e isso vai levando ao enriquecimento de uma classe econômica muito importante. Aqui tem um detalhe, essa grana que os ingleses vão conseguir durante esse período não vai ser conseguida aí de maneira muito bonitinha, não. A gente está falando de muita grana que vai ser arrecadada, vai ser juntada a partir, por exemplo, do tráfico de escravos. Tu vai ter muito a partir da prática da pirataria, por exemplo. Tu vai ter muito inglês que vai enriquecer para um caramba, através do tráfico de escravos africanos para as colônias americanas. Ou, em alguns casos, nas colônias britânicas que a gente vai ter, lá no século XIX, mais precisamente, né? Também ali na Ásia. Mas essa grana, ela vem de práticas ilícitas, muito duvidosas, da questão do tráfico de escravos, né? E por aí vai, certo? Exploração de áreas coloniais e por aí vai. Mas o fato, querendo ou não, né, não fazendo nenhum juízo de valor, é que a Inglaterra ela vai ter um acúmulo de grana muito grande. E isso leva a um segundo fator, que está relacionado. Olha ali, tem relação. A gente vai ter a ascensão política de uma classe econômica extremamente importante na Inglaterra, que é a burguesia. Lembra que durante o século XVII, a gente tem as chamadas revoluções inglesas.
né? Uma delas, a Revolução Gloriosa. Nessas revoluções inglesas, o que está acontecendo? Né? A burguesia, ela chega ao poder, ela vai conseguir, tudo bem, tu mantém a coroa, tu tem um governo ainda monárquico na Inglaterra, mas a burguesia assume na prática o comando do país, até hoje, né? É isso que a gente está vendo. Tu tem lá o primeiro-ministro britânico, tem o parlamento britânico, mas tem a coroa, tinha a Bebete II, né? Bebete II já falecida, agora tem o Charles, né? Mas o fato é que essa coroa britânica, ela tem um papel muito mais figurativo. Quem manda mesmo no país, e isso, né, desde o século XVII, vai ser a burguesia. E essa burguesia, ela tem um objetivo que ele é muito claro, que é basicamente ampliar a sua margem de arrecadação, ter uma margem de lucro cada vez maior, ganhar mais dinheiro. Não é? É essa a ideia. E aí a gente vai para um outro ponto, tá? Que é a grande disponibilidade, olha só, grande disponibilidade de matérias-primas, ferro, tá? Lã, carvão mineral, que é a base energética da primeira revolução industrial, ok? Então tu tinha isso. Algumas cidades, como por exemplo Liverpool, Manchester e tal, são cidades que vão ter muita matéria-prima e também estão na beira do mar. Então tem uma questão portuária muito importante ali que vai ser fundamental. O fato é que isso aqui vai ser decisivo, por exemplo, para que uma indústria siderúrgica apareça, né? Para a questão da máquina a vapor que vai funcionar a partir da queima de carvão mineral, comece a ser desenvolvida. Então, essa disponibilidade em grande escala de matéria-prima, e aí, por exemplo, lã. O que tem a ver lã? Lã é importante? Pô, pensa, o primeiro tear mecânico é na Inglaterra. Então, tu ter muita matéria-prima para a produção de tecido vai ser fundamental, tá? Vamos lá, mais um. Processo de cercamento dos campos, isso aqui é importantíssimo, chuchuzinho do meu coração, não esquece. Tu começa a ter, né, ali pelo final do século XVII, início do XVIII, o cercamento dos campos. Tu passa a falar em uma propriedade privada no meio rural inglês. E aqueles pequenos produtores que perdem o acesso à terra fazem o quê? Êxodo rural e vão para as áreas urbanas. Tu começa a gerar no meio urbano uma oferta muito grande de mão de obra. E a galera está se concentrando cada vez mais nas cidades. Então, o cercamento dos campos vai permitir um processo de êxodo rural, e esse êxodo rural vai fazer com que a gente tenha um crescimento da população urbana, maior oferta de mão de obra no meio urbano, e as coisas começam a aparecer. E por fim, a gente coloca aqui uma série de inovações tecnológicas para a época, né? Como a máquina a vapor, o tear mecânico, né? Então tá aqui a máquina a vapor, ó, que eu falei para vocês, o tear mecânico. Então a disponibilidade de lã se justifica para desenvolvimento de um tear mecânico, certo? A máquina a vapor, ela vai ser criada ali pelo Robert Fulton no início do século XIX. Tudo isso vai começar a desenvolver aquela ideia que a gente falou antes da revolução, de modificar a forma de transformar a matéria-prima. Em vez de ter agora lá a produção de tecido, pô, como é que era a produção de tecido antes? Tu tinha lá um tear manual, ou as artesãs, que elas pegavam uma agulha com uma linha e elas iam traçando essas linhas para fazer um tecido. E isso era feito manual. Demorava demais. Agora, Chuchu, a gente está falando de um tear mecânico, onde a agulha ela vai se movimentar mecanicamente. Tu vai ter lá aquele pedalzinho, estaria a mulher aqui assim, ó, a operadora da máquina do tear, né, aqui no pezinho, tu não tá vendo meu pé, lógico, né? Aqui, ó, um pedalzinho, pá, 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 e a agulha faz aqui, ó, vuf, 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 e o tecido ele vai se trançando mais rápido, tu dinamiza a produção. Se tu produz mais, obviamente, o que está acontecendo? Tu vai conseguir vender mais e a margem de lucro da classe comerciante, que era a base da burguesia inglesa, vai arrecadar mais, vai estar enriquecendo. E aí que as coisas funcionam. Então, a burguesia inglesa, ela vai financiar vários projetos de inovações, de invenções. Alguém que tinha uma ideia, não, olha só, pensei numa máquina que se tu queimar um carvão, gera calor, faz com que a água ferva e a pressão da água vai fazer com que esses mecanismos funcionem.
né? E a partir daí eu consigo ter um movimento a partir em cima de rodas, né? Cara, vai ter sei lá, um cara da burguesia vai dizer o seguinte, tá, eu vou tanto, quanto quer para desenvolver esse teu projeto? Tanto, toma, vai. E o cara me aparece lá, o Fulton aparece lá com a máquina a vapor. Pô, e aí tu começa a aplicar isso na produção industrial. Isso é revolução industrial. Tu começa a ter o maquinário desenvolvendo grandes modificações na produção, saca? E aí que tá o ponto. Bom, vamos lá. Características básicas, então, dessa primeira revolução industrial. Ela está acontecendo ali no século XVII, século XVIII, século XIX, tá? Basicamente, ela surge na Inglaterra. Aqui tem tem uma questão importante, Chuchu, que é o seguinte: a gente tem a primeira fase, vou colocar aqui, ó, a primeira fase da primeira revolução industrial, ela concentrada na Inglaterra, e dá para dizer que logo em seguida a gente vai falar da França. A França vai seguir o mesmo caminho inglês de avanços no desenvolvimento da maquinofatura. E depois a gente pode falar até de um segundo momento, uma segunda fase da primeira revolução industrial, quando a gente começa a ter uma expansão para outros lugares do desenvolvimento da indústria. Então eu começo a falar em outros países da Europa, a gente vai começar a falar da Alemanha, a Itália, Bélgica, Países Baixos. A ideia de um desenvolvimento industrial começa a se propagar pelo continente europeu. Vamos falar da Rússia, também começa a desenvolver um setor industrial cada vez maior, né? A Rússia, que tinha muita matéria-prima, conseguia desenvolver um setor industrial. A gente vai falar mais tardiamente dos Estados Unidos, já para a finaleira do século XIX, e também dá para falar aqui Japão, final do século XIX e no século XX, a era Meiji, né? Ou a fase Meiji, em que o Japão começa a vivenciar a Revolução Industrial. Então, se tu for pensar, qual é a lógica que a gente pode relacionar aqui? Essa galera hoje, Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, inclui aí na Europa Ocidental França e Inglaterra, são o que a gente vai chamar de países desenvolvidos. Não é? Beleza. Então, essa galera vai se tornar desenvolvida, com grande crescimento econômico e conseguindo desenvolver questões sociais, muito em função, né? Não apenas, mas muito em função da primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial, então a gente vai ter como alguns setores em destaque, como o setor têxtil, o teor mecânico ganha força, siderúrgicas, né? A questão do ferro, trabalhar com ferro, as ferrovias, para que as primeiras máquinas a vapor, os trens a vapor funcionassem, desenvolvimento do aço e por aí vai. Metalúrgicas aparecem e tu vai ter uma expansão. Além disso, olha só, Chuchu, a gente vai ter uma mão de obra que não é qualificada. Bom, pergunta importante, por que a mão de obra nessa fase ela é não qualificada? Por quê? Porque tu não tinha indústria antes, não é? Então, como é que tu vai gerar uma mão de obra qualificada para uma coisa que está surgindo agora? Não tem. Então, a ideia é que toda a mão de obra que tu vai ter, por exemplo, nessa Londres vitoriana aqui, ó, tem uma mão de obra não qualificada. É aquela galera que veio do campo, por causa do cercamento dos campos. Né? Então, ninguém tem experiência. Essa experiência vai ser desenvolvida ao longo dos tempos. E a gente vai ter a base energética dessa primeira revolução industrial, ele mesmo, o carvão mineral. Aliás, tem aula aqui, né, neste canal, nesse humilde canal, que é sobre dar o like. Apertou o botãozinho do like? Não apertou, né? Ah, não faz assim, Chuchu. Aperta lá. Chuchu, tem aula aqui no canal sobre carvão mineral. Então, a base da primeira revolução, certo? E aí tem um ponto importante, tá? Ah, aqui as fases que eu coloquei. Período no processo de industrialização em escala mundial, né? A primeira fase aqui, ó, certo? E depois a segunda fase que se espalha para outros lugares. Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Rússia, e assim vai. Show de bola? Bom, mas o fato é que a ideia do carvão mineral, sendo a base energética desse momento, é que, pô, as coisas estão começando a se desenvolver, as coisas estão começando a fluir. E nisso,
a gente tem uma consequência aqui que ela é extremamente importante. Há uma concentração espacial da indústria. Como assim? A indústria que surge na Inglaterra, na França, em outros países da Europa Ocidental, na Rússia, nos Estados Unidos e tal, vão estar concentradas em partes do espaço geográfico de cada país. Tá? Por isso uma concentração espacial da indústria. Essas indústrias não vão surgir em qualquer lugar, elas vão surgir em lugares específicos. E um dos elementos fundamentais para a localização dessas primeiras indústrias são as reservas carboníferas. Então, eu tinha que ter grandes jazidas existentes ali numa região, e era exatamente nessas áreas próximas às reservas, às jazidas de carvão mineral, que eu desenvolvia o meu setor industrial. Por quê? Chuchu, pô, pensa assim, olha o que era de complicado tu transportar grandes quantidades de carvão mineral nessa primeira fase, ali finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Cara, não é fácil. Então, olha só, olha essa imagem que eu coloquei aqui de cantito, tá? Cara, olha isso, olha essa fumaça saindo, isso aqui é queima de carvão. Então, transportar grandes quantidades de carvão mineral era extremamente oneroso, complicado pra caramba. Então, o que era mais fácil? Tu instalar as indústrias junto das reservas de carvão mineral. Então, essa concentração espacial se dá nas áreas próximas às jazidas de carvão mineral. E se fosse perto do litoral, dos portos, melhor ainda. Facilita tudo, junta a fome com a vontade de comer. Por conta disso, olha só, a gente vai ter o desenvolvimento de áreas industriais clássicas. São essas áreas aqui, ó. A Europa Ocidental, então aqui eu tenho Inglaterra, eu tenho França, eu tenho Alemanha, parte oeste da Alemanha. Aqui um ponto importante, olha só. A região da Alemanha e da França que vão desenvolver um setor industrial forte é a área próxima à fronteira dos dois países, né? Que vai pegar ainda o norte da Itália e tal. Uma região que a gente conhece, para quem estuda história tá ligado, vou falar o nome dessa área aqui, tu vai lembrar. Região da Alsácia e Lorena. Ah, lembrou, né, Chuchu? Essa região da Alsácia e Lorena é a parte leste da França e parte oeste da Alemanha, né? Próximo ali é o Rio Ruhr. E nessa região, tu tinha uma reserva muito grande de carvão mineral. Por isso, exatamente por isso, tantos conflitos que a gente vai ter entre a Alemanha e França disputando a região da Alsácia e Lorena. Porque ali tu tinha as reservas carboníferas, base para o desenvolvimento industrial de ambos os países. Então, cada um dos dois estava peleando para conseguir aquela área. Né? Na parte da Inglaterra, as maiores reservas vão ficar na porção mais ao norte do país. Então, ali Liverpool, Manchester, que eu falei antes tal. Aqui na Rússia, a gente vai ter nas proximidades de Moscou grandes reservas de carvão ali próximo aos Montes Urais. Então, é essa área que vai se desenvolver industrialmente. Nos Estados Unidos, a gente tem aqui ó, a parte nordeste do país se desenvolvendo. Então, junto aos Apalaches, né, que é uma formação montanhosa antiga, tu tem grandes reservas carboníferas nos Estados Unidos. E isso favoreceu a instalação de indústrias nessa parte mais nordeste. É a primeira área industrial dos Estados Unidos. No Japão, o Japão é a exceção, tá? Chuchu, por quê? Olha só, o Japão é um ponto fora da curva aqui. A gente está vendo aqui a formação de complexos industriais. De boas? O que a gente entende como complexos industriais? Concentração de diferentes atividades industriais em trechos relativamente restritos. Eu tenho uma quantidade muito grande de indústrias, uma diversidade muito grande de indústrias em áreas relativamente restritas, beleza? São grandes complexos industriais. Os maiores são os que a gente está falando agora, ó. Centro-leste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá, tá? Aqui a gente vai ter, por exemplo, a questão de siderúrgicas, metalúrgicas, indústria têxtil, alimentícia, por aí vai. Depois a gente vai ter a Europa Ocidental, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Bélgica, Países Baixos, a Itália, no Japão, a Rússia, coloquei aqui, né? E no Japão. Tá, o que o Japão tem diferente? Chuchu, lembra o seguinte, o Japão, né? Ele é o resultado de convergência de placa tectônica. Aliás, falou em convergência de placa, tem aula disso? Sim, tem, tá? Mas qual é o grande lance? A gente vai ter o Japão
sendo resultado da convergência de placas tectônicas. Ou seja, é uma formação montanhosa. O que tu está vendo aqui nesse conjunto de ilhas, seja a Indonésia, aqui Nova Zelândia, Filipinas e esse arquipélago que é o Japão, é tudo topo de montanha. Então, tu tem um choque de placa tectônica em fundo oceânico, essas montanhas vão soerguendo e a parte superior dessa cordilheira fica acima do nível do mar. E é o que a gente está vendo aqui no mapa. Ou seja, o Japão tem uma formação geológica muito recente. Essa formação montanhosa que a gente vai ver ali no Japão vai se formar ali a partir dos 70, 80 milhões de anos atrás. É uma formação muito recente. Ou seja, as reservas de carvão mineral do Japão são muito pequenas. Tu tem poucas bacias sedimentares no país e, consequentemente, tu não deu tempo de formar carvão de boa qualidade. Mas o Japão precisava de carvão mineral, precisava de matéria-prima para desenvolver o seu setor industrial lá no final do século XIX e no século XX. Falei para vocês, a era Meiji. O que ele faz? A gente vai ter políticas expansionistas. O Japão avança sobre áreas do continente asiático para conseguir esse carvão mineral. Então, o Japão vai invadir a Península das Coreias, vai invadir a China, vai conquistar a parte nordeste da China. Essa área que eu estou pintando aqui da China, ó, é a região da Manchúria. Tem uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo, tá ali. Por isso que a China utiliza tanto carvão mineral até hoje. Tá? Por isso que o Japão vai bater de frente, vai ter alguns conflitos com a Rússia. Porque o Japão está tentando dominar essas áreas para extrair carvão mineral. Então tu tem um expansionismo japonês nesse momento atrás de carvão mineral e matéria-prima para desenvolver um setor industrial. Aqui, essas bolotinhas em azuis que vocês estão vendo são as áreas industriais clássicas. É onde a gente vai ter os principais complexos industriais, os primeiros complexos industriais do planeta. Show? Ah, mas hoje tem outros. A gente vai falar, por exemplo, São Paulo é um grande centro industrial do mundo. Sei lá, os tigres asiáticos, a China. E a gente está falando de primeira revolução industrial, meu chuchuzinho. Acalma esse teu coração afoito. Take it easy. Calma, chegaremos lá, teremos outras aulas aí. Calma, tá? Bom, vamos lá. O fato é que as condições de trabalho nessa primeira revolução industrial era tenso o negócio. O couro comia. Tá? A gente está pensando que a maior parte dos operários viviam em condições extremamente precárias de trabalho nas fábricas. Tá? Tem um filme que mostra isso, que é um filme, eu odeio musical. Mas assim, ó, tem um tipo de filme que eu não consigo ver musical, mas tem um que é Os Miseráveis. E essas condições de trabalho aparecem muito bem nesse filme. Só que ele é um musical do início ao fim, então assim, ó, tá? Mas para quem gosta, vai assistir Os Miseráveis, é legal. Ou vai ler o livro também, do Victor Hugo. Beleza. Bom, olha só. Aqui eu coloquei só para mostrar, né, exemplos dessa insalubridade que a gente tinha das condições de trabalho na primeira Revolução Industrial. Então eram precárias as condições de vida, de trabalho dos artesãos no início da primeira Revolução Industrial. O salário pagava apenas uma parte do tempo de trabalho, óbvio, né? O restante era apropriado pelo capitalista, pelo burguês, pelo dono dos meios de produção. Visão crítica de mundo. Outra coisa, os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, tudo. Não tinha que se preocupar com condições de trabalho, o cara tinha que só fazer o trabalho dele, né? Sujas e escuras. As jornadas de trabalho, Chuchu, chegavam a 16 ou 18 horas diárias. Rapaz, o couro comia, com pequenas pausas para refeições precárias. Né? Então, assim, 5 minutos para comer uma marmita fria e toca de trabalhar de novo. Muitos trabalhadores adquiriam doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha das máquinas, com a queima de carvão mineral ali. Né? Não tinha essa noção dos problemas que isso poderia resultar. Movimentos repetitivos dos braços gastavam as articulações do corpo e causavam intensas dores. Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados pelo resto da vida. E se continuassem trabalhando, seriam descontados pelos dias que ficou fora, né? Até cicatrizar o ferimento. Então, assim, tava operando o maquinário, perdeu um braço, ficou com o cotoco. Cara, e depois voltou depois de um mês, salário vai ser descontado. Por quê? Porque tu parou a produção, tu atrapalhou a produção, então tu vai ter seu salário descontado. Tá? Era assim. Os patrões incentivavam, olha isso aqui, ó, o trabalho infantil. Tá?
pois as crianças recebiam salários mais baixos e eram mais obedientes. O trabalho de criança a partir dos 6 anos era comum nas fábricas inglesas. E isso é um ponto importante, porque a gente tem uma aula aqui no Papo de Gel que a gente fala da teoria malthusiana, né? De lá Thomas Robert Malthus. E o Malthus está olhando para a Inglaterra nesse contexto. E o fato do trabalho infantil ser aceito e benquisto, tá? Em função dos salários mais baixos, isso incentivava uma taxa de natalidade muito alta na Inglaterra. Então, o que estava se percebendo demograficamente na Inglaterra durante esses anos, essas décadas de primeira Revolução Industrial? A mortalidade começa a diminuir, mas a natalidade está lá em cima, por causa disso aqui, ó, chuchu, tá? Do trabalho infantil. E, por consequência, o que vai acontecer? Tu tem uma explosão demográfica na Inglaterra, é um baby boom, pá, a galera tem muita gente no território inglês e muitas crianças, certo? Então, isso vai levar a transição demográfica inglesa, a gente vai ter a ideia da teoria malthusiana sendo criada a partir daí pelo Malthus, é esse contexto, tá? Mulheres e crianças recebiam 1/3 do salário de um homem. Então eu coloquei aqui uma imagenzita, dá uma olhadinha aqui, ó. Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica de tecidos, né? Na gravura de Alfredo Bolo Júnior, né? E aqui, ó, nessa de baixo, crianças trabalhando em mina de carvão. Claro, as crianças eram colocadas para trabalhar em minas de carvão porque elas eram pequititas, então precisava fazer um túnel menor, porque a criança agachada, ela ia lá fazer a extração de carvão. É isso. Então, as condições eram extremamente difíceis. E esse é um ponto interessante. A ideia de infância, a criança ela tem que brincar, desenvolver, estudar, isso só começa no século XX. Essa ideia de proibir o trabalho infantil é coisa do século XX. Nesse momento que vocês estão vendo aqui, que a gente está discutindo, vai trabalhar desde pequitito, tá entendendo? E crianças se acidentando, e tu tinha uma situação extremamente precária, condições terríveis de trabalho. Mulheres grávidas, algumas parindo dentro da fábrica. Cara, o troço enlouquece. Bom, vamos lá. Consequências. Entendemos que é a primeira revolução industrial, que a Covid não era fácil, mas vamos lá. Consequências dessa primeira revolução industrial. Com as constantes inovações tecnológicas, isso aqui é fundamental que tu entenda, ocorridas sobretudo a partir da primeira revolução industrial, esse setor passa a comandar outros setores da economia, como o comércio, serviços e agropecuária. Tá? A ideia, Chuchu, é que o mundo passa a se movimentar para atender o setor industrial. Essa é a ideia. Então a gente é um setor que vai gerar muito dinheiro, gera muito capital. E essa geração de capital, há um detalhezinho importante que eu até me passei, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a gente está vivendo agora uma nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial. É ele que gera a maior parte da grana, certo? E aí, ó, eu coloquei aqui, ó, a questão do capitalismo industrial. Aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui em verde, ó. Consolidação do capitalismo industrial. É a segunda fase do sistema capitalista. Primeiro o capitalismo comercial, agora vem o capitalismo industrial. É onde eu tenho a geração de grana. Então, eu tenho que fazer tudo funcionar em torno do setor industrial. E aí eu falei lá para vocês o seguinte, não, olha só, tu tem uma questão importante que é, né, a ideia de impactos ambientais. Eu falei, é o momento que a humanidade vira o gatilho e a gente vai se distanciando do meio natural. A gente passa a usar ver a natureza apenas como elementos a serem transformados para a geração de renda. E aqui a gente vai começar a falar de um período muito importante chamado antropoceno. Se tu já ouviu esse termo, tu sabe do que eu estou falando. Se tu nunca ouviu isso aqui, fica esperto no que eu vou dizer agora. Se fala muito na questão das eras geológicas, né? E que a gente estaria vivendo uma nova era geológica. E essa nova era geológica é exatamente o antropoceno. O antropo, né? Quando o ser humano passa a intervir intensamente no meio ambiente. E a grande discussão é a seguinte, tá, tudo bem, se coloca que sim, a gente já está vivendo o antropoceno, show de bola, beleza, show de bola não, terrível, mas é o fato, a gente está vivendo. Mas se discute muito qual seria o momento da história em que a gente começaria a contar. Não, o antropoceno começou ali.
olhando para trás, né, para a história da humanidade, foi ali que a gente começou. Alguns colocam como a primeira revolução agrícola, lá no Neolítico e tal, mas a data, ou o momento histórico mais aceito como o início do Antropoceno, é exatamente a primeira Revolução Industrial. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá? Chuchu, porque tudo passa a funcionar girando em torno da indústria. Ok? Bom, além disso, outras características importantes que a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter a fase do neocolonialismo durante o século XIX e XX. Então, é quando a Inglaterra ela se expande, ela vai formar as colônias na América do Sul, na Ásia, na África. A gente tem, por exemplo, a ideia de partilha do continente africano na Conferência de Berlim. A gente vai falar de neocolonialismo em outra aula, tá? Que eu ainda tenho que gravar. Movimentos expansionistas, a gente falou do Japão, por exemplo, avançando, os países europeus avançando para outros territórios, atrás de matéria-prima, atrás de fontes de energia, atrás de novos mercados consumidores, porque eles estão produzindo em larga escala. O setor industrial, Chuchu, tá bombando. E eles têm que vender isso. E aí, essa venda ela tem que se dar, né, para qualquer pessoa. Então, tu começa a ter a ideia de expansionismo, neocolonialismo, e esses dois elementos aqui eles estão vinculados atrás de mercados consumidores para a produção industrial europeia. Tá? É nesse contexto, por exemplo, que aqui no Brasil, a gente vai fazer uma relação com um fato histórico importantíssimo aqui no Brasil. É nesse contexto da busca por novos mercados consumidores que a gente vai ter a abolição da escravidão aqui no país. Não é? Tu substitui o trabalho escravo no Brasil por um trabalho assalariado. Por quê? Porque o escravo ele não recebe salário. O escravo não é um consumidor. O assalariado, sim, com o salário que ele recebe, ele vai comprar produtos industrializados. E aí tu tem venda, tu tem comércio e tu alimenta, tu amplia a arrecadação de capital pelos países que produziam, que eram centros, tinham os grandes complexos industriais que a gente estava mencionando antes. A Inglaterra, os Estados Unidos, a França e por aí vai. Tá? A gente vai ter aquela questão de oposição, né, entre burguesia e proletariado, os donos dos meios de produção e os trabalhadores, quem vendia sua força, quem vende a sua força de trabalho, prazer, proletário, estou eu aqui. A Europa Ocidental como uma área de repulsão populacional, porque a Europa estava vivendo a sua explosão demográfica e tinha muita gente, tu começa a ter a galera indo para vários lugares do mundo. Vai ter europeu vindo para a América, indo para a Ásia, alguns vão para a África, para as colônias, né? E por aí vai. É nesse contexto, por exemplo, já no século XX, que tu vai ter o Titanic, vai, Leonardo DiCaprio. Tá? O Titanic é isso. Tu vai pegar lá o filme clássico, maravilhoso. Se tu não assistiu, tu tá errado na tua vida, tem que assistir Titanic. E o personagem do Leonardo DiCaprio, o Jack, né? Que, enfim, não vou dar o spoiler que ele morre no final, não vou dizer isso. Mas o fato, Chuchu, é que no início do filme ele tá falando. Ele é da classe mais pobre e tal, e ele tá falando da ideia de, não, eu tô indo pra América porque na América as coisas são melhores e tal. Eu vou ter dinheiro, vou trabalhar e pá. É isso, tu tem uma Europa cada vez mais cheia. Dou sugestões de filme agora, tá? Pra pegar esse contexto. Pega aqui, ó. Começa com Titanic e depois assiste Gangues de Nova York. Aqui Titanic é a galera saindo da Europa. Gangues de Nova York são os europeus chegando nos Estados Unidos. Tá? Aqui é o início do Titanic, pega o início do filme e o início de Gangues de Nova York. E tu vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Uma intensificação da urbanização. Né? A galera está indo para as cidades, a indústria está na cidade. Cada vez mais gaguejada feia pra caramba, mas faz parte. Velho, é assim mesmo, não, te acostuma. Mas assim, Chuchu, a gente está consolidando agora um espaço urbano industrial, ou seja, a indústria ela está concentrada nas cidades, é em Nova York, é em Boston, em, sei lá, nos Estados Unidos, a gente vai pegar em Londres, a gente vai pegar em Paris, ou as cidades que a gente vai ter ali na região da Renânia, na Alemanha, aquela parte oeste. Então, elas instaladas nesse meio urbano, elas se tornam áreas de atração populacional. A galera que vai realizar o êxodo rural vai para a cidade,
Porque lá tem a indústria, lá tem o emprego, lá tem a ideia de que vai ter mais trabalho, mais salários, melhores condições e a vida vai dar certo. A aplicação dos princípios do liberalismo econômico, tá? Beijo aí pro Adam Smith, tá ali, liberalismo econômico. A consolidação do capitalismo industrial, que eu já falei para vocês. A produção em massa, Chuchu, o que importa aqui é a quantidade de produtos desenvolvidos, produtos produzidos, produtos gerados. É quantidade, não é qualidade, tem que produzir em larga escala. Porque o mundo está vivendo a ideia de, nossa, produtos industrializados. Aí eu preciso disso, então vamos comprar. É dentro desse contexto que mais depois de um tempinho, ali início do século XX, a gente vai falar do Taylorismo e, sobretudo, do Fordismo. Práticas, métodos, né, o modelo de produção industrial, Taylorismo, Fordismo, depois, né, década de 70, de 1970, vem um Toyotismo, mas isso aí é tema para outra aula. Estruturação da divisão internacional do trabalho, também a gente vai falar em outra aula, mas a gente percebe que os países industrializados, aqueles que tinham as bolotinhas no mapa que a gente viu antes, aqueles países vão ser os caras que vão dominar a divisão internacional do trabalho. Eles exportam, eles vendem, eles estão mandando para fora produtos industrializados. E os países que não são industrializados, países subdesenvolvidos, as colônias, no caso, né? Nessa época a gente falava muito em colônia, né? As colônias americanas, africanas, asiáticas, forneciam o que para esses países? Exato, matéria-prima, fontes de energia. Então, é uma divisão internacional do trabalho. Também é temática de outra aula. E a gente tem a escravização do ser humano pelo tempo. Tá? Até a primeira Revolução Industrial, o trabalho se dava de acordo com a luz do sol. Está escurecendo, a partir de agora, olha só, né? Por hoje só meu expediente terminou, vou me embora, beijo, até mais. Agora na Revolução Industrial, não mais. Tu vai ter o quê? Tu tem basicamente o relógio determinando quando tu começa a trabalhar, quando é o teu intervalo e quando termina o teu trabalho. Qual é um dos principais símbolos de Londres? Um baita de um relógio que tem lá que é o Big Ben, né? Que é o que? Olha só, é o relógio. Tu começa a trabalhar, tá ali um relógio que toda a cidade vê, é quando tu começa a trabalhar e quando termina a trabalhar. Quem tá dizendo não é o sol, né? Não é tu que vai decidir, é o relógio. Né? As indústrias, nesse momento, eles vão ter o quê? Grandes relógios no centro das fábricas indicando, olha só, momento de começar a trabalhar. O apito indicando, bora trabalhar. Né? Ou terminou o expediente. Então, a gente passa a ser escravizado pelo tempo. Eu sou escravo do tempo, tá aqui, ó. Relógio. Se eu sem o relógio, eu me sinto nu, pelado, né? Bom, chuchuzinhos, ufa. De boas? Fechamos, né? Fechamos? Fechamos. O que faltou? O que faltou? Faltou exercise. Vamos lá, vamos começar aqui então com o exercíciozinho da Unesp. Beleza, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, vamos pegar uma cor diferente, vamos pegar um verde. Unesp 2024, ou seja, recente, agora da prova de agora, um pouco tempo atrás. Nos últimos séculos, há um descompasso entre os problemas ambientais e a consciência ambiental sobre a gravidade desses problemas. Beleza. O fato histórico que marca a maior intensidade dos impactos no ambiente é o quê? Que fato histórico é esse? São as grandes navegações encerradas no século XVI. As grandes navegações, Chuchu, elas geraram um grande impacto. E aqui eu volto à ideia, né, do antropoceno. Né? É isso. É o momento que a gente vai gerar um número maior de impacto. A gente começa a impactar uma quantidade cada vez maior. Ou melhor, falei tudo errado agora. A gente começa a ter um impacto cada vez maior no meio ambiente. É isso, antropoceno, tá? Então, época das grandes navegações? Não. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida em meados do século XIX? Ô, Unesp, tá de brincadeira comigo? Né? Primeira Guerra Mundial no século XIX? Tchau pra ti, tá? A metropolização, formação de metrópoles, instituída no século XXI. Cara, a metropolização ela já vai acontecer no século XIX e ganha força no século XX. Então, no século XXI, nada. A Revolução Industrial. Ai, que surpresa será essa? A resposta da aula, da primeira questão de uma aula sobre Revolução Industrial, iniciada no século XVIII.
E são as revoluções técnico-científico-informacionais fundadas no século XIX. Primeira coisa, está errada o século, é século XX, tá? Especialmente aqui a partir da década de 70. Essa terminologia, revolução técnico-científica informacional, vai valer para terceira revolução industrial. Esse aqui é um termo, né, que vai ser consolidado por ele, a nossa lenda, o verdadeiro mito que tu tem que ter, Milton Santos. Beijo, Miltinho. Revolução técnico-científica informacional. O Milton Santos coloca o termo, esse termo aqui, para a terceira revolução industrial. Para Milton Santos, a revolução técnica é a primeira Heavy Indie. A revolução técnico-científica é a segunda Heavy Indie, né? E a terceira revolução industrial é a revolução técnico-científica informacional. Sacou? Então, sempre que tu encontrar esse termo aqui numa questão, num texto, tal, tiver que falar dele, tu vai lembrar. É basicamente a terceira revolução industrial. Show de bola? Sigamos. Letra D, a primeira. Barbada. PUC Campinas, chuchuzinho. 2022. Boa questão. Vamos lá? A revolução digital nos obriga a reinventar os espaços públicos, os bairros e as cidades. Com a nova realidade, o lugar já não é mais o imperativo. É o tal do home office, por exemplo. Basta que o local esteja eletronicamente interconectado. O lugar de trabalho, por exemplo, pode ser a residência. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Isto é, pode voltar a ser a casa, como já aconteceu no passado, antes da primeira Revolução Industrial. A gente está falando aqui das fases do trabalho artesanal e da manufatura. Tá? Chuchu, olha só, o trabalho artesanal, há uma diferença ali. O artesanal era feito por um artesão, talvez ali com 2, 3 auxiliares, né? Mas era isso. A manufatura já é uma fase mais posterior, já é uma produção em série. Né? Tu já está trabalhando com uma grande número de pessoas, ainda é um trabalho manual, mas ele é em maior escala. Tá? Então vamos lá. O trabalho nas manufaturas inglesas, antes da Revolução Industrial, era caracterizado pelo quê? Vamos lá, letra A. Pelo conhecimento por parte dos trabalhadores das etapas e processos necessários à finalização do produto manufaturado, cuja comercialização se realizava sem intermediários. Sem intermediários não, tu tinha intermediário. Tu tinha os comerciantes. São esses comerciantes que vão arrecadar mais grana e vão se tornar quem? Aquela classe que a gente falou que era importante, que era a burguesia. E outra coisa, não é só pela finalização. O artesão, cara, ele era basicamente responsável por produzir quase todas as etapas do produto. Então, assim, o cara lá que ia fazer um lápis artesanal, ele pegava a madeira, cortava a madeira, pegava a madeira, lapidava a madeira para fazer o formato de lápis, pegava lá o grafite, fazia praticamente todas as etapas, não era só finalização, era quase desde a extração da matéria-prima, tá? Então, letra A falsa. B, pela divisão de tarefas, tá? Uma vez que o produto era fabricado em série, perfeito, se a gente for pensar em manufatura, ok, porém com o uso de poucos equipamentos, perfeito, predominando o modo artesanal ou semi-artesanal. Gostei dessa B, legal a saber, deixa a B de cantinho. C, pela ausência de cargos e ganhos diferenciados. Não, como assim ausência? Tu tinha cargos diferentes, sim. Tu tinha o cara que era o chefe do trabalho, né? Tu tinha os caras que eram aprendizes, tu tinha diferentes cargos e, consequentemente, salários diferentes. Na medida em que a produção se realizava no âmbito familiar, nem sempre era no âmbito familiar. E inexistia a hierarquização das funções. Existia sim, tinha sim uma hierarquização. Errada sempre. D, pelo controle do tempo por parte do trabalhador, pois o ritmo e as regras adotadas democraticamente nessas unidades de produção atendiam às necessidades do grupo. Cara, não eram as necessidades do grupo, né? A ideia de tu ter um controle do tempo, isso aqui é pós primeira revolução industrial, né? Então, nada a ver. E democraticamente o caramba. Letra E, pelo embargo, olha eu, viajei. Pelo emprego paulatino, se não tá ligado, paulatino é aos poucos, é gradual, de maquinário cada vez mais sofisticado.
Não, mas a maquinária é depois da primeira Revolução Industrial, não antes. Aqui está falando antes, ó. Que demandava especialização técnica e transferência das manufaturas para as cidades. Cara, não, isso aqui é pós-Revolução Industrial, tá? A nossa resposta é B. Qual que foi a primeira? A primeira foi D, DB. Bora pro próximo? Feito isso aqui, sereno? Sacou? Show de bola? 3. Bora. Mackenzie. Vamos lá. Verdinho. O advento da Revolução Industrial na Inglaterra nos séculos 17, 18 e 19 foi crucial para desencadear o processo de urbanização e o crescimento urbano como conhecemos hoje. O que começou na Europa se estendeu para o mundo todo. Mix de sotaques, tá? Beleza. Vamos lá, tá ali ele bonitinho, ó. A Mackenzie usou como fonte o livro da própria Mackenzie, da escola da Mackenzie, da editora Mackenzie. Nepotismo que chama. Tomando como base o contexto da primeira Revolução Industrial, o fragmento de texto acima e seus conhecimentos, escolha a alternativa que melhor justifica o fenômeno da urbanização na Inglaterra nos séculos 18 e 19. Letra A. Política de produção de máquinas artesanais. Máquinas artesanais nos arredores. Política de produção de máquinas artesanais. Tipo, já isso aqui já é meio contraditório, né? Então, não. B. Políticas de incentivo às famílias com maior número de filhos. Tá, mas beleza. Mas isso justifica a urbanização na Inglaterra nesse período? Ou, tipo, isso é uma consequência de se aceitar o trabalho infantil no setor industrial, né? Não tem muito a ver com urbanização. Então, B, não. C, a política de cercamentos. Perfeito, cercamento dos campos. Letra C, a resposta, certo. D, políticas de incentivo à agricultura subsistente. Não. Tanto é, Chuchu, que nesse momento, agora que a gente vai ter da primeira Revolução Industrial, a ideia de uma agricultura de subsistência, ela perde força. Agora, a ideia da agricultura é o quê? É gerar matéria-prima para a indústria. A gente tem uma aula aqui que é sobre agricultura extensiva e intensiva. A gente fala exatamente isso. Dá uma olhadinha lá, tá? É o campo se capitalizando. Ele se torna um fornecedor de matéria-prima para o setor industrial. Deixa de ter como objetivo principal a subsistência. Agora o produtor rural vai destinar a maior parte da sua produção ao quê? Matéria-prima que vai ser fornecida à indústria e com isso ele ganha capital, ganha grana. Certo? Então, letra D, não. E, políticas habitacionais e de saneamento básico nas áreas periféricas de Londres, promovendo assim uma intensa conurbação. Tem aula de conurbação aqui nesse canal? Claro que temos. Entre a zona rural e urbana. Barulhos estranhos aqui. Espero que estejam ouvindo. Estão ouvindo? Assustador. Mas, Chuchu, não. Conurbação vai ser entre áreas urbanas, não entre uma área rural e uma área urbana. Então, tchau pra ti. Resposta certa. Letra C. Verdadeira letra C. Me assustei com os barulhos, hein? Se vocês escutaram também, espero que sim. Tô ouvindo coisa da minha cabeça. Espero que não. Bom, último exercício, para não dizer que não falei de flores. Oi, Fulvestre. Tava sumida. Chegou ela, Margarida. 2017. Com base na tabela, é correto afirmar. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Níveis per capita de industrialização. Olha aqui o período, ó. Reino Unido, tá, de 1750 a 1913. Pega século 18, 19 e 20. Iniciozinho, bem iniciozinho do 20, tá. Tá. Alemanha vai aumentando. Bélgica aumenta bastante também. China diminui. Olha aqui. Tem uma queda. Né? Espanha aumenta. Estados Unidos aumenta. Oh, Estados Unidos bombou, hein? Olha aqui. Parará. França aumenta. Índia diminui. Itália aumenta. Japão aumenta. Reino Unido aumenta pra caramba. Rússia aumenta. Beleza. Então aqui, ó. Índia,
e China seguem o sentido contrário. E repara que dos países, daquelas bolotinhas que a gente falou lá no início da aula, na metade da aula, China e Índia não apareceram, né? Então vamos lá. Com base na tabela, é correto afirmar o quê? Letra A. A industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a primeira Revolução Industrial, tá? Mantendo-se relativamente inalterada durante a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é século XX, na transição do século XIX para o XX, tá? Então, mais ou menos isso. Então, a gente pode pensar aqui, ó, a Alemanha, né? Cara, do século XIX para o século XX é quando vai ter o maior crescimento industrial. Então, inalterada durante a segunda Revolução Industrial. Aqui ela foi bastante alterada. Né? Não foi acelerada na primeira, foi acelerada mais perto da segunda. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Concorda? Então, errado isso aqui. Letra B. Os países do sul e do leste da Europa, então leste da Europa, né, ali, a gente pode pensar, hoje a gente vai pensar Ucrânia, Polônia, a região dos Balcãs, o sul ali, Itália, Grécia e tal, apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa. Quem é que está no sul aqui? Vou pegar em azul aqui, ó. Vamos marcar aqui diferente, ó. Eu vou pegar em verde do sul e leste, tá? Quem é que do sul aqui? Alemanha, Bélgica, Espanha, eu posso pensar do sul, França, mais ou menos, Itália do sul, e deu. Não tem nenhum país do leste europeu aqui. A gente poderia considerar a Rússia, mas não é bem Europa, mas enfim, tá? Então vou colocar aqui a Rússia também, tem a parte europeia da Rússia, ok. Então, os países do sul e do leste da Europa apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos dos países do norte da Europa. Quem são os países do norte da Europa? Norte da Europa, eu vou pensar em Inglaterra, né? Sobretudo, cadê a Inglaterra aqui? Reino Unido, tá aqui, ó. E dos Estados Unidos durante a segunda, vamos pegar aqui os Estados Unidos, vou deixar em roxinho também, durante a segunda Revolução Industrial, então século XX, 19 para o 20. Vamos ver aqui, né? Espanha e Estados Unidos, olha só, a diferença é gritante. Tanto da Espanha e Itália em relação aos Estados Unidos quanto a Inglaterra. Cara, tá, mas, o que está dizendo aqui, ó? Errado. Letra B, errado, tá? Então, equivalente não é equivalente, bem diferente. Letra C. A primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido. Pioneirismo inglês que a gente falou lá no início. Acompanhado em menor grau da Bélgica. Tá, legal. Bélgica aqui, beleza. Ambos mantendo níveis elevados durante a segunda Revolução Industrial. Na segunda. Legalzinho, C é legal. C é legal, gostei da C. D. Os níveis de industrialização verificados na Ásia. Quem são os países da Ásia? Vamos ver aqui, ó. A gente tem China e Índia. Em meados do século XVIII, acompanharam o movimento geral de industrialização do Atlântico Norte. Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Acompanharam, não, a gente viu que são os dois que caíram, então não acompanharam nada. Letra E, o Japão. Cadê o Japãozito aqui? Tá aqui ele, ó. Japão, se destacou como país asiático de mais rápida industrialização no curso da primeira Revolução Industrial. Chuchu, olha aqui, primeira Revolução Industrial. Perdendo força, no entanto, durante a segunda Revolução Industrial. Perdendo força é quando ele ganha força aqui, ó. Tá? Então, tchau pra ti. Então, a nossa resposta realmente é letra C. Que questão massa! Linda demais! Palmas. Mas fechamos. Só 4 questõezinhas também, hein? Chuchu, encerramos essa aula sobre a primeira Revolução Industrial. Encerramos com chave de ouro, tá? Belos exercícios. Teremos mais aulas sobre as outras revoluções, sobre a segunda, a terceira, a quarta. Há quem diga que a gente já vive uma quinta Revolução Industrial, mas isso é papo para outras aulas, tá? Um beijo na tua artrite, né, por movimentos repetitivos, e nos encontramos na próxima aula.